A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 339 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Leremos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, 1 Coríntios, capítulo 16 e Provérbios, capítulo 28, versículos de 19 a 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabava de chegar da Itália, com sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles. Como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, passou a morar com eles e a trabalhar ali. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Desde que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus é o Cristo. Como, porém, se opunham e proferiam blasfêmias, ele sacudiu as vestes e disse: O vosso sangue caia sobre vossas cabeças. Eu não tenho culpa. De agora em diante, vou dirigir-me aos gentios. Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um homem chamado Tício Justo, que tinha devoção a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família. E muitos coríntios que escutavam Paulo abraçavam a fé e recebiam o batismo. Certa noite, numa visão, o Senhor disse a Paulo: Não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém porá a mão em ti para fazer-te mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Assim Paulo permaneceu ali 1 ano e meio, ensinando entre eles a palavra de Deus. Sendo Galião procônsul na Acaia, os judeus uniram-se num protesto contra Paulo
e o levaram diante do tribunal. Diziam: este homem induz as pessoas a cultuar Deus de modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra quando Galião falou aos judeus: se fosse por causa de um delito ou de um crime, seria justo que eu atendesse à vossa queixa. Como, porém, é questão de palavras, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas. Galião mandou-os sair do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram-no diante do tribunal, e Galião absolutamente não interveio. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto. Despedindo-se dos irmãos, embarcou para a Síria, em companhia de Priscila e Áquila. Em Cencreia, Paulo cortou os cabelos, pois tinha feito uma promessa. Quando chegaram a Éfeso, Paulo os deixou e entrou sozinho na sinagoga, onde começou a discutir com os judeus. Estes pediam que permanecesse mais tempo, mas Paulo recusou. Todavia, ao despedir-se, falou: voltarei de novo para junto de vós, se Deus quiser. E partiu de Éfeso. Desembarcando em Cesareia, foi saudar a igreja e depois desceu para Antioquia, onde permaneceu algum tempo. Em seguida partiu de novo, percorrendo sucessivamente a Galácia e a Frígia, confirmando todos os discípulos. Um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, tinha chegado a Éfeso. Era homem eloquente, versado nas Escrituras. Tinha recebido instrução no caminho do Senhor e, com muito entusiasmo, falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Então começou a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila acolheram-no e expuseram-lhe o caminho de Deus com maior exatidão. Querendo passar para a Acaia, os irmãos apoiaram-no e escreveram aos discípulos para que o acolhessem bem. A presença de Apolo aí foi muito útil aos que, pela graça, haviam abraçado a fé, pois ele refutava vigorosamente e em público os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Quanto à coleta em favor dos santos, segui vós também o que ordenei às igrejas da Galácia. Todo primeiro dia da semana, cada qual separe livremente o que tenha conseguido economizar, de modo que não se espere a minha chegada para então fazer as coletas. Quando eu chegar, mandarei, com cartas de recomendação, aqueles que tiverdes escolhido para levarem a Jerusalém a vossa contribuição. Se for conveniente, que eu também vá, eles irão comigo. Chegarei entre vós passando pela Macedônia, pois pretendo atravessá-la. Possivelmente ficarei convosco algum tempo, ou mesmo passarei o inverno aí entre vós. Assim podereis dar-me o necessário para prosseguir viagem. Desta vez, não quero ver-vos apenas de passagem. Espero poder ficar algum tempo convosco, se o Senhor o permitir. Permanecerei em Éfeso até Pentecostes, pois aqui se abriu para mim uma porta larga e promissora, e os adversários são muitos. Se Timóteo chegar aí, cuidai que ele esteja entre vós sem nada a temer, pois, como eu, ele trabalha na obra do Senhor. Ninguém o menospreze. Pelo contrário, encaminhai-o em paz, para que venha até mim. Eu o estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti com ele que fosse até vós com os irmãos. Mas no presente momento, ele não quis de modo algum. Irá quando lhe parecer oportuno. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé.
Sede corajosos, sede fortes, tudo se faça entre vós no amor. Ainda uma recomendação, irmãos. Conheceis a família de Estéfanas, e sabei que eles são as primícias da Acaia, e como se devotaram ao serviço dos santos. Obedecei a pessoas assim, tão dedicadas, bem como a todos os que colaboram e se afadigam no mesmo trabalho. Alegro-me com a presença de Estéfanas, Fortunato e Acaico. Eles supriram a vossa ausência, tranquilizando o meu espírito e o vosso. Sede reconhecidos, portanto, a tais pessoas. As igrejas da Ásia vos saúdam, Áquila e a Prisca, bem como a igreja que se reúne na casa deles. Saúdam-vos efusivamente no Senhor. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com o beijo santo. A minha saudação escrevo-a de próprio punho, eu, Paulo. Se alguém não ama o Senhor, seja excluído. Maranatá, vem, Senhor. A graça do Senhor Jesus esteja convosco. O meu amor esteja com todos vós em Cristo Jesus. Provérbios 28, versículos 19 a 21. Quem lavra a própria terra se fartará de pão. Quem vive na ociosidade, seu alimento será a miséria. Aquele que é fiel será muito louvado. O que tem pressa em enriquecer-se não ficará sem culpa. Não age bem quem é parcial no julgamento. Até por um bocado de pão alguém se corrompe. Olá, eu sou o Padre Rodrigo Ribas. Meditamos hoje o capítulo 18 do livro dos Atos dos Apóstolos. A equipe de Paulo está em Corinto. Essa comunidade será uma das mais importantes igrejas cristãs, centro de irradiação do Evangelho para o Ocidente. Inclusive é o que nós estamos meditando em paralelo. Quando Paulo chega, já existe aí uma comunidade coordenada pelo casal Priscila e Áquila. O apóstolo fica trabalhando até a chegada dos outros membros da comunidade. Primeiro, resultado da ação missionária, a oposição de algumas lideranças judaicas. Paulo então faz o gesto de ruptura e se dirige abertamente aos pagãos. Uma visão lhe confirma esta opção. Ele descobre também que o trabalho exige maior presença junto às comunidades. A ruptura com a sinagoga é motivo de um processo contra Paulo no Tribunal Romano de Corinto. Processo que não deu em nada, mas o pronunciamento de Galião é muito importante para os leitores de Lucas. Mostra que o império não quer intrometer-se em questões religiosas e que o cristianismo não representa nenhum perigo. Narrando rapidamente o fim desta viagem missionária, Lucas relata um dos mais significativos feitos de Paulo, a escolha de Éfeso como novo polo irradiador da fé. De fato, a grande cidade asiática será uma das mais importantes igrejas cristãs, como centro de reflexão teológica. Paulo convida o casal Priscila e Áquila a deixar Corinto e vir animar a comunidade nascente. Enquanto isso, ele segue adiante. Vai a Cesareia e daí sobe para saudar a igreja de Jerusalém. Em seguida, vai concluir a missão na igreja de Antioquia, de onde partiu no início e de onde segue agora para evangelizar outras regiões. Aparece aqui outro personagem que é Apolo, que, por um lado, parece um cristão conhecedor da figura de Jesus à luz da Escritura. Ele só deve aperfeiçoar os seus conhecimentos. Por outro lado, não é batizado nem recebeu o Espírito Santo. Talvez Lucas queira apresentá-lo até como discípulo do movimento do Batista, bem informado sobre a atividade de Jesus e que se faz discípulo cristão. Porém, do grande centro cultural de Alexandria é de onde ele vem, aonde se tinha familiarizado com a Escritura e com as suas técnicas de interpretação. Uma vez bem formado, põe toda a perícia bíblica a serviço do Evangelho. Vemos em paralelo
o capítulo 16 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. É o último capítulo desta carta. A coleta em favor da Igreja de Jerusalém expressa a solidariedade de todos os cristãos e reforça a união de cristãos vindos do judaísmo e do paganismo. As saudações finais mostram a familiaridade do apóstolo com essa comunidade. Áquila e Priscila eram de Corinto e haviam acolhido Paulo. Encontravam-se no momento junto com o apóstolo em Éfeso e partilhavam sua casa como local de reuniões. Conforme o costume da época, Paulo assina pessoalmente a carta. Conclui com uma espécie de maldição sobre quem não ama o Senhor e ainda com uma declaração de amor para a comunidade. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!